Olá, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação do seminário de análise descritiva de dados sobre a aceitação da alimentação escolar na Escola José Ferreira de Souza, localizado na comunidade de Bom Jesus, distrito de Tauá, Ceará. Nossa equipe é o Grupo Novo 13, que é composto por Ana Carolina Rodrigues, Antônia Inês Ribeiro, Lucineida Montes e Ronara Euclides. Começando nossa apresentação, aqui está um pequeno resumo sobre o que é análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é um instrumento fundamental quando se visa retratar tendências, comportamentos, padrões. Ela tem a finalidade de resumir e compreender os aspectos importantes das características de um conjunto de dados. Através dessa análise, é possível transformar dados brutos em informações objetivas e compreensíveis. Nesse caso, são utilizadas medidas de tendências centrais, como moda, mediana, desvio padrão e avaliação de dispersão dos dados. A importância da análise descritiva de dados nas organizações. No contexto organizacional, a análise descritiva de dados é de suma importância, pois fundamenta as tomadas de decisões com base em evidências concretas, possibilitando um maior grau de assertividade, de modo a contribuir para identificar oportunidades, possibilidades de melhoria em diferentes vertentes da organização, identificação de gargalos, redução de desperdícios, otimização de recursos, processos, resultados de riscos nos processos decisórios, entre outros. A análise descritiva de dados é fundamental para entender padrões e tendências. Essa análise nos permite observar quais pratos são mais aceitos pelos alunos e quais são mais rejeitados. Utilizando esse tipo de dados, os gestores podem adequar o que é oferecido pela Secretaria de Educação às preferências dos alunos, diminuindo assim o desperdício e aumentando o consumo de alimentos saudáveis, que contribui diretamente no desempenho escolar. Estatística descritiva para análise de dados. Segundo o dicionário Michelis, estatística é o ramo da matemática que tem por objetivo a coleção, análise e interpretação de dados numéricos a respeito de fenômenos coletivos ou de massa, enquanto a estatística descritiva é responsável por coletar, organizar e descrever os dados. Olá, eu sou Ana Carolina e vou falar um pouco sobre as medidas de tendência central. As medidas de tendência central são valores que representam o centro de um conjunto de dados. Eles são usados para resumir e interpretar dados e são fundamentais na estatística descritiva. Temos três tipos de medidas: a média, a moda e a mediana. A média, ela é o valor que representa a soma de todos os dados dividido pelo número de dados. A moda é o valor que representa a maior frequência num conjunto de dados. E a mediana se dá pelo valor que está no centro do conjunto de dados. A escolha da medida de tendência central depende do tipo de cada dado e da análise que deseja fazer. E ela é de extrema importância na parte da estatística. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. São determinados por três tipos: amplitude, variância e desvio de padrão. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. A variância, uma estimativa da viabilidade dos dados em relação à média. E o desvio de padrão é a raiz quadrada da variância. A estatística descritiva é como uma arte de analisar, resumir e apresentar os resultados de um montão de dados. Pode ser só uma parte dos dados ou até mesmo todos eles, tanto faz. Nós vamos dividi-los em três categorias: univariada, bivariada, multivariada. A univariada é uma técnica estatística que analisa uma única variável de um conjunto de dados. O objetivo é resumir e descrever os dados, permitindo identificar padrões, tendências e anomalia. A bivariada é um método estatístico que analisa a relação entre duas variáveis.
é uma técnica que pode ser usada para identificar padrões, tendências e correlações de dados. A multivariada é um conjunto de métodos estatísticos que permite analisar simultaneamente múltiplas medidas para cada indivíduo, objeto e fenômeno. Temos também algumas ferramentas para realizar análise de dados. Iremos citar dois exemplos: a regressão linear e a regressão logística. A regressão linear, ela é usada para prever valores que variam de formas contínuas, como o preço de uma casa. Ela também procura a correlação entre duas variáveis numéricas e é ideal para prever uma variável dependente que resume valores dentro de uma escala contínua. A regressão logística, ela é usada para prever uma variável dependente categórica, como se uma casa será vendida num determinado período de tempo. Também pode ter variáveis numéricas ou categóricas. É utilizada também quando a resposta ao problema pode ser categorizada e é uma opção adequada de modelo de classificação de situação de previsões qualitativas binárias. Ambas as técnicas estão realizadas com variáveis e prevenções de resultado. A principal diferença entre as duas são tipos de problemas para serem resolvidos. Todas as duas técnicas são representadas por equação matemática numéricas e ou gráficos. Aqui temos o exemplo de um gráfico de cada uma delas. Olá, irei falar um pouco sobre a importância do PNAE no desenvolvimento humano. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é uma política pública de grande relevância no Brasil. Tem impacto eficaz no desenvolvimento humano, promove inclusão e cidadania, visa garantir segurança alimentar e nutricional aos estudantes, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Fazer as refeições de maneira adequada é fundamental para os estudantes terem um melhor rendimento em sala de aula. Essa iniciativa é uma forma de combater a evasão de alunos em escolas públicas, pois oferece àqueles oportunidade de terem uma alimentação saudável. Em regiões mais carentes, essa ação se torna ainda mais relevante, pois muitas famílias enfrentam dificuldades para comprar alimentos. O PNAE tem como objetivo principal promover uma alimentação de qualidade para os alunos das redes públicas. Essa iniciativa é fundamental, pois os estudantes bem nutridos assimilam informações repassadas em sala de aula com mais facilidade. São beneficiadas pelo PNAE as escolas públicas municipais, estaduais e federais. Alguns benefícios que podem ser alcançados com uma alimentação escolar adequada são: uma boa alimentação melhora a qualidade do humor, reduz também a ansiedade e a irritabilidade, aumenta a concentração, desempenho escolar e memória. Possibilita que os alunos em situação de vulnerabilidade tenham acesso a refeições nutritivas, reduz dependência de alimentos ultraprocessados e fast food, diminui também o risco de desnutrição, obesidade, diabetes e anemia. Fortalece o sistema imunológico, reduzindo a incidência de faltas escolares por doenças. Agora a Lucineida irá apresentar alguns dados obtidos na pesquisa. Uma das principais formas de visualizar dados é por meio de gráfico. A seguir, apresentaremos uma demonstração sobre a aceitação da alimentação escolar no ensino fundamental. Aqui no primeiro gráfico, foram avaliados os alunos do 6º ao 9º ano sobre a qualidade da merenda escolar. 26,9% dos entrevistados atribuíram nota 3 às refeições ofertadas na escola, enquanto 73,1% avaliaram com nota 2 em uma escala de 0 a 5. Para os demais, não houve votos ou não responderam. Nesse gráfico, a frequência com que os alunos consomem alimentação escolar por série. Vemos aqui que a maioria não consome diariamente a alimentação que é ofertada pela escola. No seguinte gráfico, opinião sobre a merenda.
Nesse caso aqui é o grau de satisfação, boa, ruim ou não responderam, do 6º ao 9º ano. No gráfico seguinte, é possível avaliar pelas notas o grau de destacando os alimentos mais consumidos, como frutas, pães recheados, arroz e feijão, sanduíche, suco de fruta, entre outros. A importância dos dados coletados. Os dados coletados podem auxiliar na tomada de decisão de diversas formas, especialmente para melhorar a qualidade da alimentação oferecida aos alunos. Dentre os benefícios desse estudo, destacamos a importância de preferências alimentares, redução do desperdício, aprimoramento nutricional, feedback para os fornecedores, maior engajamento dos alunos no processo de escolha da merenda. Conclusão. A presente pesquisa revelou aspectos fundamentais sobre a percepção dos alunos em relação à qualidade e variedade dos alimentos ofertados. A maioria dos alunos demonstrou satisfação com a merenda escolar, mas também fizeram ressalvas, como a inclusão de opções mais saudáveis no cardápio. Por exemplo, substituir o açúcar por mel no cuscuz com leite. Além disso, foram coletadas sugestões sobre alimentos que os alunos gostariam de ver no cardápio. A análise dos dados indica que algumas melhorias podem ser implementadas, como a diversificação das opções alimentares e a inclusão dos alunos no processo de escolha do cardápio. Em conclusão, a aceitação da alimentação escolar é um fator determinante para o sucesso dos programas nutricionais. Uma abordagem mais participativa pode contribuir para a satisfação dos alunos e, consequentemente, impactar positivamente seu aprendizado e desenvolvimento. Muito obrigada pela sua atenção.